Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Hoje, dia 15 de dezembro de 2019, às 9 horas da noite, eu quero que a gente possa conversar mais livremente sobre saúde. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, eu queria apresentar para vocês só uma direção de tema que eu queria comentar hoje, mas eu vou estar à disposição, estou à disposição, para poder interagir e responder as dúvidas de vocês em saúde, tá certo? Raquel, Dr. Fabrício, Cidinha, Dr. Juniaim, grande médico de Goiânia, InstaG Diet. Pois é, vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a busca por especialistas para poder ajudar na sua saúde. Quem nunca, né? Eu vejo pacientes que chegaram a mim depois de buscarem especialistas por conta própria. É mais ou menos assim. A maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem a questão da prevenção bem assentada como importante nas suas vidas, né? E aí, quando as pessoas não têm a prevenção como algo importante, então o que elas fazem? Elas vão vivendo a vida delas da melhor forma possível, e aí, no final das contas, elas resolvem procurar o atendimento médico só quando acham que ele é necessário. A Manu perguntou, seu atendimento é em consultório mesmo? Sim, meu atendimento é em consultório no Terraço Shopping em Brasília, tá? Dr. Fabrício, queria que falasse em ozonioterapia na infecção urinária de repetição. Pode ser uma boa ideia, dependendo do caso. A ozonioterapia, ela é muito útil em uma grande miríade de casos. Então, assim, não dá para colocar uma coisa específica, uma fronteira, né, para a ozonioterapia. Ela funciona, em geral, como adjuvante, né, para o tratamento de um monte de condições, tá? Doutor, progesterona bioidêntica pode causar depressão em quem já tem predisposição? Nunca ouvi falar. O que eu ouço falar e vejo em consultório é o uso da progesterona bioidêntica para quem realmente precisa, em doses adequadas, ajudar a combater a depressão, a prevenir a depressão, a tratar melhor a depressão. Como eu expliquei lá no icaro.med.br/depressão. Ok? Manu está perguntando se eu não faço consultas via Skype. Nenhum médico em território brasileiro pode fazer consultas exclusivamente por Skype, por WhatsApp, por digitais ainda. Não tem como, tá? Uma consultoria pode ser prestada, orientações sem que seja uma consulta médica, com exame físico, com tudo que o Conselho Federal de Medicina coloca como componentes de uma consulta médica, tá? Eu explico isso no icaro.med.br/consulta completa, tá bom? Bom, quem nunca procurou um especialista por conta própria porque julgou que era aquilo que precisava? As pessoas, o ideal que eu aprendi na faculdade era que toda vez que uma pessoa tivesse um problema de saúde, ela procurasse um médico geral. E aí o médico geral iria examiná-la e ver se tem alguma coisa de urgência, de emergência para resolver na hora, ou a necessidade de ir para um especialista específico de determinada área, tá? Então, por exemplo, o certo é que uma pessoa que apresente dor no abdômen, ela procure, pelo menos é o mais recomendado, um médico geral, e aí esse médico geral vai dar uma olhada no caso e, se necessário, muitas vezes ele vai resolver a queixa, né, vai investigar e vai resolver, outras vezes vai encaminhar para o especialista que seja o mais adequado. Mas hoje em dia, em um mundo em que as pessoas buscam praticidade, buscam não perder tempo, o que a gente mais vê que acontece é que a pessoa mesmo, o leigo em saúde, né, por mais que bem intencionado, bem estudado, digamos assim, procura o médico que ele acha mais adequado para os seus sintomas. Parte das vezes acerta. Seria aquela especialidade mesmo para poder resolver a questão. Em parte das vezes, não acerta por uma série de motivos. Por exemplo, procura um não especialista naquela área, e o não especialista tenta investigar da melhor forma possível, já que ele está agindo fora da área que ele está mais habituado a atuar, e aí às vezes acerta,
às vezes não acerta, mas é como Laí Ribeiro gosta de dizer, para quem só tem um martelo, todo problema é prego. Ou seja, cada um vai tentar resolver da melhor forma possível, de acordo com a sua bagagem de conhecimentos e sua área de expertise. Eu me lembro que quando eu estava no Conselho Regional de Medicina, isso foi em algum período entre 2008 e 2013, aqui em Brasília, Distrito Federal, a gente recebeu um processo para instruir dentro do Conselho, que era de uma pessoa de um médico, né, que recebeu um caso em pronto-socorro 2 vezes e achou que seria um caso de sinusite, uma sinusite complicada. E da 3ª vez que o paciente chegou, se eu não me engano, foi a óbito e era um caso de AVC. A gente realmente não tem certeza, eu não apurei o caso a fundo, se realmente tinha uma sinusite e depois o paciente acabou agravando um outro quadro de base para poder aquilo virar algo que culminou num AVC, né, num derrame, como mais vulgarmente se chama, ou não. Mas é um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que buscou atendimento num hospital, o especialista que atendeu tocou para o lado de que seria uma sinusite, não dá para saber se a investigação foi feita direito ou não, e no final das contas era uma coisa mais severa. Isso às vezes acontece em pronto-socorro, imagina em uma consulta de consultório, principalmente quando o paciente faz a escolha dos especialistas. Então é uma questão para a gente pensar, tá? O ideal seria você procurar sempre um médico mais geral, generalista, em primeiro lugar, para poder avaliar você como um todo e ele te encaminhar para os especialistas que ele achar mais adequados para o seu caso, tá? Fica a dica. A dúvida da Rita, foi uma consulta com indicação de sibutramina, atorvastatina e glifage. Socorro, doutor, o que eu faço? Desculpa, eu não tenho como te ajudar, porque eu não sei as suas queixas, eu não sei os resultados de exames, não sei os hábitos de vida, nem para saber se existe alguma outra coisa que possa ser feita junto a essa medicação, ou antes dela ou não. Então, assim, eu entendo o pedido de socorro, mas é muito difícil para eu ajudar sem dados. Aliás, o que a maioria das pessoas tem que entender é que, sobretudo em medicina, a gente trabalha com dados. Então, os dados têm que ser o máximo possível confiáveis e completos, sabe? Porque senão não tem como avaliar adequadamente. E muitas vezes eu dou uma resposta geral, porque se eu me comprometer dando uma resposta mais específica, sem avaliar o caso direito, vai que o paciente siga uma coisa mais séria e aí vai dar problema para o paciente, né? Sinusite pode causar tonturas quando levanta, se for muito severa, sim. Algumas vezes pode causar tontura quando levanta, sim. Ou então não é da sinusite, é dos mesmos fatores que estão causando a sinusite. Ou seja, a sinusite seria uma das manifestações dos distúrbios que estão levando também a tontura quando levanta, tá? Então, por exemplo, voltando ao tema original que eu propus para a gente discutir. Muitas vezes, um infarto dói na mandíbula, dói no pescoço, sabe? E aí muitas pessoas acabam passando o tempo de pesquisar um infarto adequadamente, porque vão procurar um otorrino, vão procurar um dentista, às vezes vão procurar um gastro, e nem sempre o colega especialista vai atinar para o fato de que muitos sintomas localizados podem ter a sua origem em causas, em fatores, né, à distância. Outro caso que eu posso citar para vocês, que é muito comum também, é o paciente com tonturas que procura um otorrinolaringologista, e aí o otorrino algumas vezes diz que é labirintite, tá? E quando você vai ver, o paciente tem pressão baixa. Eu pego isso no consultório com muita frequência. Principalmente mulheres que chegam ao consultório com o diagnóstico de labirintite ou de síndrome vasovagal. E aí, no final das contas, quando você vai ver, a paciente simplesmente é uma mulher com tendência à pressão baixa, comendo uma quantidade mínima de sal, insuficiente, sal rosa de preferência ou sal integral, sem exercícios físicos, sem tomar água direito, sem uma alimentação adequada, e é claro que ela vai ter pressão baixa,
E aí o cérebro muitas vezes pode responder com tontura quando ele não tem combustíveis para funcionar direito, tá? Manu está ponderando, o senhor diz procurar um bom clínico geral é isso? Não necessariamente. Todo médico quando forma, ele sai da faculdade com o status de generalista, ou seja, ele é especialista em nada especificamente. Ele recebeu treinamento na faculdade para avaliar de tudo. Tem também aquela pessoa que faz a residência, aquele médico que faz a residência em clínica médica, e aí ele vai ser especialista em observar o paciente como um todo, mas numa abordagem mais convencional. Ou seja, uma abordagem mais voltada à alopatia, digamos assim, né? A qual doença, qual remédio. Então, o que eu recomendo para a maioria das pessoas é que quando tem uma situação que não é de urgência ou emergência, procure em primeiro lugar um bom médico que tenha dentro da sua expertise abordagem em medicina integrativa, em estratégia integrativa em medicina. Eu explico isso no icaro.med.br/medicina integrativa. Por quê? Porque aí é um jeito de ter uma abordagem que contemple hábitos saudáveis de vida com foco que eles merecem, vitaminas, minerais, exames mais completos, e daí o médico, para qualquer queixa, direcionar, se necessário, muitas vezes ele vai conseguir ajudar a resolver ou tratar os problemas, mas se necessário vai indicar para os especialistas mais adequados para eles darem um parecer e retornar aquele parecer para o médico integrativo tratar no contexto. Eu explico isso lá no icaro.med.br/medicina integrativa. Tá bom? Uma pergunta que fizeram aqui. O que o senhor indica para uma pessoa com mais de 50 anos saudável, porém que não tem energia? Eu recomendo que assista o icaro.med.br/fadiga, tá? Ou icaro.med.br/exaustão, sem o atil, tá? Os dois links vão remeter para o meu vídeo que fala sobre o básico necessário para você poder abordar queixas de cansaço, tá bom? Manu pergunta, qual médico me indica em Fortaleza? As minhas indicações de médicos estão no icaro.med.br/indicações, sem o C cedilha e sem o atil, tá bom? Pode olhar lá. Elisete, fadiga adrenal, qual especialista? Eu recomendo que, em primeiro lugar, para poder avaliar a possibilidade de fadiga adrenal, ver se existe ou não e tratar, você procure um bom médico que tenha pós-graduação em medicina integrativa ou faça isso bem em consultório, ou um bom ortomolecular. Porque até dentro destes tipos de médico existem aqueles que não acreditam que fadiga adrenal exista. E assim, eu acho isso absurdo. Porque assim, existe um CID para síndrome de fadiga crônica, tá? E a síndrome de fadiga crônica é muito parecida, é uma das coisas que a fadiga adrenal causa, tá? Cláudia Portas, oi doutor, como detectar parasitas e como tratar? Tem muitas formas diferentes, tem gente que usa bioimpedância, tem gente que usa exames de sangue convencionais que não são muito compatíveis, tem gente que escuta o paciente e faz um coprológico mais aprofundado, como por exemplo no Koppelman, no Brasiliense, mais detalhado. E o tratamento depende do parasita, depende do paciente, depende de ter ou não desbiose intestinal, depende de ter ou não inflamação intestinal, depende da alimentação do paciente, depende dos hábitos de vida, do perfil hormonal. Então não existe uma fórmula geral para poder tratar, tá? Boa noite, Dr. Icaro Edis, que é um excelente enfermeiro, dá cursos de ozonioterapia, muito competente. Qual a sua opinião sobre o tratamento da fadiga de adrenal com frequências? Eu já vi as frequências ajudarem, tá? Em vários casos, mas somente junto ao paciente fazer a parte dele, melhorando os hábitos de vida, melhorando o equilíbrio hormonal de base, suprindo vitaminas, minerais e carências em geral, desintoxicando. Então, assim, quando a gente está falando de fadiga adrenal, eu já gravei um vídeo sobre isso também, está lá no site. É muito importante que o paciente faça parte dele para poder ajudar a recuperar a adrenal. E entendendo que o tratamento de fadiga adrenal é um tratamento demorado. Muitas vezes pode demorar bastante para ele surtir
resultados adequados, resultados significativos, porque o que não foi produzido ao longo de dias ou semanas ou meses, vai demorar também mais que dias, semanas e meses para ser tratado. Eu já tive paciente que só depois de 2 anos é que pôde ser considerado curado. Nesses 2 anos teve melhora até rápida, de começar a melhorar, mas se curar mesmo é uma coisa que demora, porque fadiga adrenal nunca é uma coisa que foi feita no organismo, foi produzida no organismo ao longo de meros dias, semanas ou meses. Tá? Gleice pergunta, posso usar Ostarine mais Cardarine para ganho de massa magra? Você eu não sei, mas eu tenho pacientes que usam Ostarine com Cardarine, Ostarine com Ligandrol, Andarine com Ligandrol, Ibutamoren, para ganho de massa magra. Então, cada caso depende de um SARM específico, né? Para ver se pode usar e tudo. Vicente, olá doutor, tudo bem? É verdade a tendência que todos iremos adquirir intolerância à lactose por conta de tanta exposição da mesma? Vicente, não necessariamente pela exposição excessiva à mesma. A gente sabe que após os 10 anos de idade, até menos, 7, 8 anos de idade, menos de 30% da população tem tolerância à lactose, ou seja, digere direito a lactose. Para a maioria das pessoas, ou vai digerir mal, lentamente, ou não digere. E aí essa lactose ela vai ficar nos intestinos, sendo digerida por bactérias predominantemente ruins, que vão levar a desbiose intestinal, inflamação intestinal e sintomas compatíveis, podendo levar até doenças autoimunes. Tá? Existe uma teoria de que a superexposição à lactose, que é um açúcar que está em todos os leites de origem animal, ela poderia levar a intolerância à lactose, né? Mas a gente sabe que a lactase, que é a enzima que digere a lactose, ela é expressa, produzida e liberada nos intestinos em resposta ao estímulo do consumo da lactose, certo? Então, a gente tem que entender que a hipótese mais frequente não é de que a superexposição, a não ser que seja muito grande mesmo, que leve à intolerância à lactose, mas sim que essa queda natural nossa na produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose, com a idade é que levaria a isso. Até porque o ser humano foi feito para ingerir leite da mãe, no máximo até 8 anos de idade, porque existem casos de lactação tardia registrados até 8 anos de idade, olha que coisa. Claro que o mais comum é ir no máximo até 3 anos de idade e já está muito para o patamar atual. Então é a natureza meio que mandando uma mensagem para nós de que leite não deveria ser consumido após essa idade. Mas a gente continua consumindo no dia a dia, né? As pessoas gostam dos derivados de leite e eu recomendo para os meus pacientes. O melhor é tirar o leite de origem animal da alimentação. Se não vai retirar, consumir bem de vez em quando e de preferência o leite de búfala ou de cabra e procurar colocar um kefir de leite pelo menos 2 vezes por semana, bem fermentado na rotina, para que as bactérias do kefir de leite digiram esse leite para você. Tanto a parte proteica, né, beta-lactalbumina, alfa-lactoglobulina, caseína, quanto a lactose, né, que está no leite. Entendeu? E assim, eu tenho pego muitas pessoas que quando tiram o leite da alimentação, melhoram bastante qualquer queixa que seja. Então não é mito que o leite faça mal para a maioria das pessoas, não, tá? E acreditem, eu sou filho de mineiro. Eu sempre gostei na minha vida inteira de coisas com leite como queijo, doce de leite, pão de queijo, mas não dá para ficar consumindo isso na vida adulta frequentemente, porque inflama mesmo, detona os intestinos e por aí vai. Tá? Tudo que detone os intestinos vai prejudicar a saúde do corpo. Gravem isso. Eu falei sobre isso lá no icaro.med.br/saúde intestinal. Tá bom? A Bárbara pergunta, como baixar a pressão alta? Bárbara, eu fiz um vídeo só sobre isso. Tá lá no icaro.med.br/hipertensão. Tá? Só que como é um link sem o ATIL. Mas o principal para baixar a pressão alta é tomar água direito de hora em hora, respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora, tá?
é fazer exercícios físicos regularmente, é dormir direito, tá? E ter uma alimentação adequada, com menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, principalmente de origem vegetal. Essa é a receita básica para poder baixar a pressão, e eu explico com mais detalhes isso lá no icaro.med.br/hipertensão. Ok? Ana Cláudia, segunda vez que pergunta, deixa eu responder. O tema hoje é perguntas e respostas. Eu estou recebendo as perguntas de vocês em saúde e respondendo. Claro que, como sempre, indicando vários links para que a maioria das pessoas obtenha suas respostas através do seu estudo, que é a melhor forma de obter respostas em saúde. Tá? É estudar para poder obter essas respostas. Ok? Voltando àquele pré-tema que eu tinha proposto para vocês. Eu já peguei pessoas com dor nas costas e que foram no ortopedista direto, porque dor nas costas, né? A pessoa já pensa, coluna, vou no ortopedista. Outras foram no reumatologista, não acharam nada. Em alguns casos, esses profissionais indicaram, olha, é bom você olhar seu estômago, sua digestão, é bom você olhar seu coração, né? E em outros casos não foi levantada essa hipótese e a pessoa depois descobriu que era uma gastrite, era uma úlcera, era uma inflamação intestinal, uma doença inflamatória intestinal. Em alguns casos descobriu que era alguma coisa relacionada ao coração. Então, assim, é aquilo que eu falei no começo da live. Muitas vezes você procurar a forma que você acha mais direta de arrumar logo um atendimento para você é o que vai te levar para o especialista errado. Então eu sou obrigado a dizer para vocês que, em termos de saúde, o melhor é você procurar um bom médico, fora situações de urgência e emergência, né, que você vai cair num pronto-socorro mesmo, e normalmente só vão te liberar quando o médico lá tiver segurança de que foi investigado e que é aquilo mesmo, a sua urgência. O melhor é, em ambiente ambulatorial, você procurar um bom médico que possa, geral, tá? De preferência com experiência, na minha opinião, tá? Em abordagem ortomolecular em medicina, eu explico no icaro.med.br/ortomolecular, ou em integrativo em medicina, né? Que está lá no icaro.med.br/medicina integrativa, para você ver isso aí direitinho, para ir para o especialista certo se necessário, tá? Eliana, quem está com o diagnóstico de urticária crônica autoimune vai sempre tomar remédio de alergia? Ou seja, tem cura? Tem sim. É questão de investigar a causa. Tem uma cura possível, tá? É questão de investigar a causa. Às vezes tem que tirar o fator de alergia, outras vezes tem que desinflamar o organismo, outras vezes tem que suprir carências, porque o organismo está reagindo na pele a uma carência interna, por vezes tem que desintoxicar. Então, isso aí tudo eu explico lá no icaro.med.br/saúde, tá? Aí tá colocando, devido a tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é outra doença autoimune. Então, às vezes, a causa pode ser uma causa incomum que precisa ser investigada e tratada, tá? Vicente, doutor, até que ponto seria bom ingerirmos pré ou probióticos para a saúde do nosso intestino? Haja visto, falam que é o nosso segundo cérebro. Eu recomendo a ingestão de probióticos e, em alguns casos, de prebióticos também para a maioria dos meus pacientes, porque a maioria dos pacientes chega ao consultório com algum grau de disbiose, que significa alguma perturbação da flora bacteriana intestinal. E para a maioria dos pacientes, junta bons hábitos de vida, desinflamar os intestinos, melhorar a alimentação e inocular bons probióticos e fazer um tratamento de parasitas, ajuda muito, sabe? E a gente só vai para probióticos específicos e prebióticos específicos quando os gerais não funcionam, que é numa minoria dos casos, na minha opinião. E também não é para tomar a vida inteira. Inocula-se boa flora, melhorou os sintomas, principalmente funcionamento gastrointestinal, você tira e só espera, tá? Costuma melhorar, ok? TSH em 4.27 e é hipo? Ana Cláudia, você já me fez essa pergunta 2 vezes em privado, tá bom? E eu vou te dar aqui publicamente a mesma resposta que eu dei em privado. É o seguinte, em geral, para os meus pacientes, eu considero que um TSH acima de 3 é bastante sugestivo de hipotireoidismo. Eu não posso opinar com a devida propriedade no seu caso,
porque eu não conheço você, não trato você em consultório, não conheço seus exames detalhados, não conheço seus hábitos de vida e demais queixas. Tudo bem? Gleice, é fácil ser sua paciente? Tem horário disponível? Em qual cidade atende? Vamos lá. Se eu tiver vaga, né, vai ser fácil ser por agora. Eu atendo em Brasília, Distrito Federal, tá? Tenho alguns horários disponíveis agora para dezembro e para janeiro. E você pode checar isso no 61 99646 7775 ou recepção.med@gmail.com. Tá bom? Obrigado pelo interesse. Bárbara, pessoa de 84 anos com antitireoglobulina de 800. O que fazer para baixar? Não sei. Precisa ver se tem carência de iodo, precisa ver se tem uma doença autoimune, precisa ver se tem nódulos nessa tireoide, precisa ver se já usa remédios para tireoide e se as doses estão adequadas, se tem carências de outros hormônios, se tem carência de vitaminas e minerais, se tem excesso de outros hormônios, se tem intoxicações, se tem inflamações, os hábitos de vida, ou seja, um monte de coisa que precisa ser vista. Tá? Manu pergunta, mas com relação à depressão e síndrome do pânico e ansiedade, o senhor fala quais exames necessários para identificar? Eu dou algumas sugestões no icaro.med.br/ansiedade e no icaro.med.br/depressão, e é claro que no consultório eu passo sim os exames que eu acho necessários para ajudar a ver possíveis fatores causais ou agravantes. Até porque ansiedade e depressão não tem exames específicos que vão fechar o diagnóstico, tá bom? Depende muito do médico, depende de como ele te avalia, o que ele valoriza, né? Agora tem coisas que os exames podem mostrar, como carências hormonais, de algumas vitaminas e minerais, intoxicações, inflamação sistêmica, suspeitar de desbiose, inflamação intestinal, baixo fluxo cerebral, hipertensão, diabetes, que são todas coisas, e eu citei só alguns exemplos, que podem afetar esses diagnósticos. Tá bom? Voltando à pauta principal. Então, gente, quando você procura um especialista para poder te diagnosticar e tratar, porque você acha que aquela parte do corpo é de tal especialista, muitas vezes o especialista vai usar o melhor dele e vai te encaminhar ou vai tentar tratar com o melhor dele, que não é especialista, digamos, naquela área que deveria. Muitas vezes vai acertar, você acertou na escolha, mas se você quer poupar tempo, o melhor é o que não parece tão óbvio, é procurar um médico legal geral, como eu já falei, e aí vem, se ele resolve, eu te encaminho. Inclusive nos países desenvolvidos, é muito mais comum que um médico de família, que é um generalista, mais preparado para ver o geralzão, ele consulte os pacientes e resolva o geral e depois vá para o específico se necessário. Tá? A gente que no Brasil tem um modelo um pouco invertido. Ludmila, possui alguma especialização boa para quem tem interesse em começar a abordagem nessa área? Exemplo, saber melhor interpretar exames. Tem várias, tá? Tem gente que para isso faz a pós-graduação do Ítalo Rachid, tem gente que faz a pós-graduação do Laí Ribeiro, tem vários cursos online que parecem bons para começar uma interpretação melhor de exames, como o curso do Gabriel de Carvalho, o curso do Henrique Freire Soares, o curso do Marcelo Carvalho, parece que tem um curso do Clésio Castro também, tem um curso do Paulo Tai, tem curso do Arthur Lemos. Então, assim, é uma questão, muitos desses eu não fiz, eu só ouvi falar que existem, tá? E tem outras pós-graduações boas que eu conheço, que são essas do Ítalo, do Arthur Lemos e do Laí Ribeiro, tá? Eliana, você faz atendimento via online? Como eu expliquei antes nessa live, Eliana, nenhum médico em território brasileiro pode fazer consultas especificamente online, tá? Só por online. Pelo menos a primeira consulta tem que ser presencial. Alguns profissionais de saúde e não profissionais de saúde oferecem consultorias que não são uma consulta médica, porque não tem um exame clínico, não tem papelada carimbada e pedido de exames, porque isso não pode ser fornecido sem avaliar presencialmente o paciente, mas que o profissional pode dar uma olhada em você e dar opiniões, mas não chega a ser uma consulta médica. Tá? Eliana, obrigado pela confiança, tá? Obrigado pela sua confiança e da Manu, né? Registradas acima, eu agradeço,
pela confiança e espero que vocês possam ter muita saúde, tudo de bom. Tá certo? Ana Cláudia, fui ao nutrólogo e ele falou que o Dr. Laí Ribeiro era bizarro. Você concorda? Claro que não, tá? Normalmente quem fala que o Laí Ribeiro é bizarro é quando você pergunta educadamente o motivo, não consegue respaldar cientificamente por quê. Então, assim, eu adoro a obra do Laí Ribeiro, não concordo com 100%, mas concordo com 90%. Falo com o Laí Ribeiro quase todo mês. Laí Ribeiro fez a 4ª capa do meu 6º livro, com recomendações. Então eu acho ele um excelente médico e que acrescenta muito para a humanidade. Essa é a minha opinião. Tá? Vicente, parabéns, doutor, pelas respostas e assuntos abordados. Sou farmacêutico, especialista em farmácia clínica e também sou muito abordado com esses assuntos. Parabéns, doutor. Parabéns para você, Vicente, que além de ser muito educado e com ponderações muito pertinentes, né, parece interessado na abordagem integrativa em medicina, ortomolecular, em manter-se bem informado, e isso é muito bom. Tá certo? Isso mostra que você é um visionário. Eliana, de nada, fico muito feliz em ajudar. Dayana, é possível melhorar a qualidade de vida sem mudanças radicais? Sim, sim. Eu explico isso no icaro.med.br/saúde barata, tá? E um link lá no icaro.med.br/saúde, tá lá na descrição dos links, onde eu falo as coisas mais básicas que você pode ver para ter saúde e que são muito simples, tá? Dá uma olhada lá no icaro.med.br/saúde, que já está um link muito bom, com muitas coisas bem pontuais, bem fáceis de praticar para ter saúde e que vai melhorar. Aguardem o icaro.med.br/saúde nesta semana. Coincidiu que hoje de manhã eu estava estudando para melhorar lá, tá? Pois é, Manu, eu também acho o Dr. Laí Ribeiro maravilhoso, que presta um grande serviço para a humanidade. Mas, se até Jesus Cristo tem críticos, né? A maioria críticas infundadas, imagina o Laí, que é só um ser humano tentando ajudar, muito capacitado, né? Gleice, estou com DHT um pouco acima do especificado. Tem algo natural para normalizar? Um monte de coisa natural, tá? Tem só palmeto, tem Uncária tormentosa, tem o equilíbrio das taxas dos demais hormônios, tem o exercício físico regular, tem o sono adequado, tem reduzir carboidratos simples na dieta, tem... Enfim, isso aí é o básico, mas tem que investigar a causa e tudo para poder ter certeza, tá bom? Do que vai ajudar. Ok? Engraçado é que eu vejo que algumas ponderações de algumas pessoas parecem, né? Claro que eu prefiro acreditar que vocês estão na live, não são, mas parecem um pouco meio tendenciosas, né? Mas assim, aqui no caso hoje eu só vi de uma pessoa, mas nada demais, né? Alterações hormonais no TSH podem causar dor de cabeça? Sim. Raquel, qual a sua opinião sobre jejum intermitente? Excelente, e eu tenho praticado cada vez mais na minha vida com bons resultados. Mas é que eu sempre falo para quem me pergunta, Raquel, primeiro a pessoa tem que estar bem adaptada ao low carb, tá? Ou seja, usar melhor gorduras como fonte de energia. Depois o jejum intermitente pode ajudar bastante. Eu explico mais sobre o low carb lá no icaro.med.br/LCHF, que é a abreviatura de Low Carb High Fat. Tá bom? É isso, gente. São 9h40. Foi um prazer conversar com vocês. Que Jesus, que Deus abençoe a semana, a vida de vocês, esse final de ano aí. A gente vai se falando várias vezes até lá, mas é sempre um prazer conversar com vocês. E estudem, tá bom? Sendo que o link principal que eu recomendaria para vocês estudarem sobre saúde, para recomendarem por aí para quem quer cuidar da saúde, é o icaro.med.br/saúde, tá? Tem muito material lá para vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Thelma, sim, eu adoro aromaterapia e eu uso várias essências. Uso lavanda, uso tangerina, uso brief da doTERRA, adoro. Uso a essência de limão, uso frankincense, uso on guard, adoro, tá? O FX-Med que tá aí é o grande Dr. Julian Yin, é um grande médico de Goiânia, tá? Um ser humano que acima de tudo tem valores e é uma das minhas recomendações de médico em Goiânia, tá certo? Ana Cláudia, carboidrato é açúcar.
É só você entrar lá no icaro.med.br/carboidratos e estudar o que está lá que você vai ver minha explicação. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, um grande abraço, tudo de bom. Que Deus abençoe você e suas famílias com muita saúde. Um abraço, até mais.